Foram me chamar, eu estou aqui, que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém tá te avisando pra pisar nesse chão devagarinho, porque abrindo os caminhos para o nosso oráculo semanal da pura vida acontecendo do dia não mais 5, não, já estamos já para frente do dia 9 a 15 de novembro, tudo pode acontecer na pura vida acontecendo. Bueno, então estamos aqui para falar sobre isso. Tema da semana: retrogradação do céu do momento. Então, assim, essa música de Dona Ivone Lara, Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, é muito propício, porque é uma semana que a gente vai perceber que aonde a gente tem pressa, as coisas não se desenrolam. Inclusive, chego com atraso no nosso oráculo semanal para poder entregar uma energia de qualidade, porque na pura vida acontecendo, não somente por conta de Mercúrio retrógrado, as coisas vão se desenhando diferente. E peraí, se eu vou chegar aqui devagarinho, dentro da minha casa, lá na rua, para apresentar um oráculo, para falar de uma coisa que eu gosto, para estudar, isso significa que a minha percepção e a minha concentração, ela conta muito como uma energia de respeito e de troca. Então, quando a gente está sob tensões, retrogradações, revisões, é muito importante que a gente vá devagar. A intensidade, ela também pode se dar pela forma como a gente consegue gerir o processo sem querer nos atropelar ou sem projetar tanto a ideia de que se a gente fizer determinados esforços e imprimir determinados ritmos, a gente chega antes, a gente chega de uma forma que seria o ideal. Então essa história de Dona Ivone Lara trazer essa música como fundo de cenário para mim nesses dias, já é um oráculo. E aí aquela coisa, imaginar também que Mercúrio está retrógrado em Sagitário. Aquela coisa que eu digo vamos pegar um símbolo básico aqui, o arco e flecha. Quando a gente tem uma retrogradação de Mercúrio em Sagitário, a gente está falando de um arquétipo relacionado à comunicação, mas que comunicação não é apenas aquilo que é emitido, é aquilo que também é recebido. Que ele está passando por uma revisão de assuntos de Sagitário, e o símbolo de Sagitário é o arqueiro. É a tensão de puxar a flecha para trás e se concentrar no alvo à frente. Então, essa ideia geral, até mesmo superficial, de Mercúrio retrógrado nos trazer questões do passado, questões mal resolvidas, aqui tem um propósito muito específico, principalmente porque quando a gente está lidando com o céu astrológico do momento, a gente também está passando por atualizações que não são astrológicas. De certa forma, elas são cósmicas, são estelares, são astronômicas. A gente está tendo uma série de alterações em toda a psicosfera terrestre, em toda a órbita da Terra. Tem uma série de eventos acontecendo, alguns a gente fica sabendo com uma certa ênfase, outros a gente precisa explorar e se concentrar por outras vias. E aí, quando a gente tem esse determinado ponto da retrogradação de
Mercúrio através da qualidade do Sagitário, a gente percebe que tem coisas acontecendo que são muito sutis, mas que nos permitem trazer uma reintegração de sabedorias antigas. Então eu tinha compartilhado um pedacinho disso ontem nos stories, falando sobre o quanto é importante a gente nesse momento se questionar. O que você deseja é o que você realmente quer? Porque tem uma série de coisas que a gente enraizou lá atrás, no passado, ou numa ideia, ou no início de algo, a gente enraizou, jogou a semente do desejo, falou, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para ser feliz. Mas agora, na pura vida acontecendo, se você avaliar bem direitinho, talvez não seja o que você queira, ou talvez você não sabe por que você deseja, e que quando você começa a se aprofundar e ter esse tete-a-tete com o Mercúrio, tava esquecendo de fazer aqui o que eu tava fazendo antes, que são os fios e as costuras. Então, quando você tem esse tete-a-tete com o mensageiro, com o carteiro do céu, você vai perceber que a roupagem dele tá diferente, ele pode vir entregar cartas atemporais a galope. O Sagitário não deixa de trazer esse arquétipo do centauro, então a gente vai pensar nessas ideias, nessas crenças, nessas intuições que muitas vezes se misturaram de forma até exagerada a nos fazer e nos levar a acreditar que determinadas coisas só funcionam de um determinado jeito. Para outras situações, o que a gente vai perceber? A gente precisa... Agora lembrei de outra música, mas não vou cantar. A gente precisa trazer essa fé que tem muito mais a ver com uma visão ampliada do que com um otimismo cego ou uma operação devocional. O que acontece durante esse processo, principalmente agora dia 9, né? Já começou aqui domingo e vai até 19 quando está transitando nesse processo de Sagitário. Depois esse Mercúrio vai retrogradar em Escorpião, a gente vai falar disso, dessa outra etapa mais pra frente. Mas o que acontece, basicamente? A impaciência e a ansiedade, elas podem ser confiadas como combustível para muitas coisas. E isso é extremamente difícil de perceber, que por muito tempo a nossa impaciência e a nossa perspectiva de tempo das coisas guiou a nossa forma de se relacionar e de se comunicar. Quando a gente avança alguma coisa, a gente pode até comemorar o avanço. A gente pode até indicar para as outras pessoas, inspirar outras pessoas, abrir caminhos para situações. Mas se você avançou alguma situação da vida... Ó, as maritacas estão falando mais alto que eu, vocês estão me ouvindo? Vamos continuar assim. Se você avançou alguma coisa antes de ouvir o que estava acontecendo de forma integral, antes de concluir o que estava acontecendo, antes de compreender, em algum momento você vai ter falado, nossa, mas eu não aguento mais, é um ciclo que não termina. Em algum momento você vai se sentir muito cansada, você vai encontrar de novo aquele padrão, você vai olhar de novo para aquela história, porque houve um avanço, digamos assim, negligente. E Mercúrio retrogradando em Sagitário, ele nos dá, de certa forma, essa oportunidade de acessar a nossa parte visionária, que é a parte que está olhando para frente. Mas, para a gente acessar e de forma integrada também as nossas sombras, as nossas questõezinhas, os nossos traumetes, a gente vai revisar, ouvir e reaprender aquilo que no nosso caminho, de alguma forma, a gente ignorou, seja lá qual foi o motivo.
E aí, durante essa retrogradação, a gente vai rever, inclusive, que a gente pode ter prometido coisas que a gente não conseguiu cumprir e que isso mesmo nos trouxe atraso. Que a gente pode ter oferecido coisas e situações que a gente não tinha espaço para comportar. Isso também nos traz uma estagnação em alguma outra área. A gente vai ter a oportunidade de revisar contratos que muitas vezes a gente não conseguiu mexer por conta de medo, de ter passado muita raiva em relação àquilo, de ter ficado extremamente abalado por algum motivo e não quis mexer naquelas situações. E que muitas vezes aquela situação ali que está relacionada a contratos, a acordos, a coisas que foram feitas lá atrás, que você nem lembrava mais, é que estão influenciando nas engrenagens e solturas da pura vida acontecendo agora. Quando a gente lança palavras, quando a gente usa este grande feitiço para organizar os espaços, para projetar as nossas ideias, o que a gente quer, para acessar o outro, para rezar, tantas formas se criam através dessa linguagem, quanto disformes energias se apresentam quando a gente usa as nossas palavras de forma desequilibrada, digamos assim. Isso acontece não somente quando acontece uma briga ou uma discussão e você entra no lugar e você sente aquela energia, mas quando existe também uma certa falação mental, quando existe uma ansiedade em tomar conta de certas situações, e aquilo começa a gerar um ruído, que é o que eu chamo de ruído metálico, porque aquilo começa a ficar impregnado no campo, impresso nos ambientes, fica até mesmo no seu campo. Sabe aquela agitação que você sente quando às vezes alguém chega, ou até mesmo quando você chega no lugar? Isso está muito associado a palavras lançadas, excessos, situações que não foram filtradas. E o filtro do discernimento, ele cabe muito bem aqui. Porque quando a gente começa a revisar nossas dores, quando a gente começa a revisar situações que antes, de alguma forma, a gente não tinha consciência, ou de que nos machucava, incomodava, ou que não estava alinhado com o que a gente queria, existe uma grandiosa tendência a usar das nossas sombras para projetar esses ajustes, ou este alcance que não foi gerado lá no passado, aqui no presente. Aí o exemplo é, você descobriu que teve uma situação que aconteceu, que ficou mal resolvida, você encontra a pessoa e você resolve tirar a limpo a história, que já aconteceu, que já não tem mais nada, mas pelo ruído que ficou no campo, você vai lá e precisa sentar para conversar. Se você não tiver com o seu filtrinho, se você não tiver com a sua objetividade, se você não tiver com o teu emocional em dia, a situação vai se sobrepor e você já vai aproveitar e fazer um grande compêndio de muitas situações do passado. E aí, pode inclusive sair e falar, eu falo mesmo, agora eu não vou mais engolir, agora é isso e aquilo, eu tenho que dizer, eu tenho que falar, eu não vou mais fazer o que eu fazia no passado. Exemplo, tá? Pode servir para alguém, mas podem ter outras situações. Então, a gente acaba literalmente também correndo o risco de se queimar com essa retrogradação dentro deste contexto, porque no momento de revisar e de ter a oportunidade de trazer a presença e o verbo como um canal de alinhamento e realinhamento ao coração, fazer essa conexão de agora eu vejo isso, eu tô entendendo, eu posso comunicar para expressar a forma como eu vejo, como eu sinto, mas sem atacar, sem ferir, como se isso fosse fortalecer o alinhamento com o meu coração, porque não vai. Então é por isso que muitas situações que são resolvidas no extremo, no grito, no peso,
na discussão, elas não chegam até o coração, elas param aqui. Não deixa o coração em paz, não deixa o coração mais leve, não cria um novo sentido, uma nova sinapse, um novo caminho, e aquela situação ela vai se retroalimentar até a próxima frequência que ressoe com aquilo, e aí você vai encontrar o padrão de novo. E aí que vem algo muito interessante, né? As maritacas vieram, fizeram o seu burburinho, como eles se comunicaram, e eu tava de olho nessa história de Mercúrio retrógrado, trazer também sempre aliás, toda retrogradação sempre traz sutilezas nas revisões. Mas Mercúrio especialmente, para mim, está associado a arquétipos que me lembram pássaros, que me lembram Hermes, que me lembram Tote, que me lembram situações arquetípicas e simbólicas que remetem ao reino do ar das penas. E eu contei ontem que durante um período da minha vida ali, mais ou menos na idade que hoje tem meu filho mais velho, meus 15 anos, eu gostava muito de encontrar penas nos caminhos, e eu percebia que a peninha que eu encontrava na rua, ou que caía, ou que aparecia, ou que eu até recebia de presente, ou que vinha num brinco, me comunicava coisas. Eu devo ter achado alguns livros na época em sebo falando também sobre isso, e aí eu fui trabalhando com essa energia das penas e percebendo, olha aqui, inclusive, e percebendo que esses elementos, de fato, eles são elementos mágicos, que essas penas são condutoras energéticas, tanto que durante a década que eu passei ali frequentando as ritualísticas xamânicas, eu pude aprender muito sobre isso, olhando com quem realmente acessa essas informações. Então a pena, ela veio me trazendo compreensões atualizadas sobre processos que eu já passei lá atrás, como esse lembrete quase que etéreo de que as nossas frequências, aliás, as nossas palavras, elas são frequências aladas. Então, aquela história de o que a gente, palavra dita é flecha lançada, não volta mais, é muito real energeticamente. E materialmente, isso também começa a se tornar cada vez mais visível. Então, quando a gente está lidando com o signo da verdade, né, colocando aqui Sagitário, a gente vai receber oportunidades de ter maestrias nos nossos voos espirituais também. E a pena, se ela atua como condutora entre planos, ela é só um dos símbolos de situações que nos convidam a resgatar as nossas penas do passado, as penas que a gente carregou também no nosso coração. E aí isso vai me lembrar de uma outra situação, que é aquela lenda egípcia do quanto pesa o seu coração. Que para você conseguir fazer as suas travessias espirituais, passar de fase no videogame, teu coração precisa ter o mesmo peso de uma pena. Então veja como a minha mente já é, né, para ir fazendo essas relações, mas é isso mesmo que a gente precisa resgatar, porque tem memórias, tem escritos, tem mestres, tem ensinamentos, tem professores que podem não vir com a mesma roupagem de antes, mas que vão retornar pedindo atualização através de uma outra forma, de uma outra apresentação. Então, cada pena, para mim, ela é encontrada como um arquivo devolvido pelo universo, um dado de luz que está precisando ser acessado para que eu reescreva alguma história numa nova vibração. Agora, você pode ter um símbolo muito específico de algo durante esse período para te ajudar a reescrever determinadas histórias também. Seria uma pena se você... Ai, que bobo, né? Se você usasse essa oportunidade para discutir com alguém, para bater boca, para brigar, para se envolver em situações assim, porque esse espaçamento, ainda mais porque estamos com Júpiter também retrógrado em Caranguejo,
o grande benefício deste benéfico é a gente aprender a lidar com as nossas águas internas e também perceber que a verdade, ela não é uma verdade intelectual. As nossas verdades, elas são extremamente sentimentais, sensíveis, emocionais e afetivas. Depende do estágio com o qual a gente está lidando. Mas se parar para perceber, aquilo que a gente considera verdade tem uma percepção conectada a uma experiência que está conectada a uma emoção. E agora, a gente vai entender esse aspecto como algo que vai pedir para que a gente pare de dar justificativa para as coisas. Para de racionalizar como deveria ser. Para de racionalizar o próprio sentir. Não, mas é que eu estou fazendo assim porque eu penso que isso e aquilo, porque aconteceu tal coisa no passado, porque na minha família, na minha estrutura. Porque o que a gente vai precisar de foco e constância agora é nutrir aquilo que a gente quer crescer na nossa história. E muitas vezes a nossa história não tem a ver com a nossa família, mas que tem a ver com algo maior que isso, que é a nossa ancestralidade, que é onde a gente se sente em casa, que são as conexões que a gente faz espirituais que estão para além destes planos, e que isso realmente faz com que a gente consiga acolher, resgatar e viver o que seria, então, a compreensão e significado de fé. E o excesso de sensibilidade nos afasta completamente desse lugar de estrutura, de base, de viver a nossa história a partir desse reconhecimento de fé. Porque eu me sinto em casa, aonde eu me sinto eu mesma. E quando eu estou extremamente sensível, extremamente aberta e receptiva para todos os ambientes que não dizem respeito à frequência que eu sou, eu posso ficar, então, com os meus discernimentos, as minhas percepções muito nubladas, distorcer situações. Só que dentro da dualidade que a gente vive, a gente sempre tem duas operações acontecendo simultaneamente. Por isso que a gente tem essa oportunidade de sempre transformar o erro em acerto e de perceber algum aprendizado nas situações. Porque ao mesmo tempo que há uma abertura emocional, ela pode fazer com que a gente fique confuso, que a situação fique nublada, que você não saiba se aquilo é realmente uma intuição ou se é uma coisa mal resolvida te alertando algo. Ao mesmo tempo, é assim que a gente aprende a ser menos arrogante, a ter mais empatia pelo que está acontecendo e fazer uma conexão com as nossas origens e entender de onde a gente veio, por que aconteceu do jeito que aconteceu e como as coisas podem se ampliar. Então, olha que bonito, né? Essa sensação de cada vez que a gente avança, na verdade, a gente está indo de volta para casa. Cada vez que a gente se realiza com algo, que a gente vive algum tipo de sucesso, a gente está cada vez mais próximo da nossa casa. Então, Júpiter retrogradando em Caranguejo, ele de certa forma também vai mexer nos seus simbolismos de caranguejo, que é fazer com que a gente troque de exoesqueleto. Essa história que você conta de você mesmo ficou pequena demais. Essa casinha que você viveu já está apertada. Então agora vamos trocar o exoesqueleto, ficar um tempinho aí em carne viva e aos poucos ir criando essa sensibilidade natural para ampliar a sua proteção. Numa semana de lua minguante, a gente vai percebendo isso através do vazio mesmo. Tem vazio que pesa, tem vazio que é insuportável de lidar mentalmente. E isso é o mais interessante, porque é exatamente esse momento de espaçamento para as respostas chegarem. Essa fase minguante, de certa forma, ela vai somar a retrogradação de Mercúrio e de Júpiter, porque vai nos ajudar bem nessa semaninha
a fazer esse caldeirão de revisões, principalmente daquilo que a gente precisa reorganizar na gente, de perceber, tá, mas e se acontecesse isso que eu tô querendo? Se eu tivesse essa realização material que eu tô buscando, se eu tivesse essa garantia do futuro, eu saberia bancar com o tipo de vida que eu tenho hoje? Eu estaria organizado para receber esse acréscimo da vida? Ou quando chegaria, ou quando chegar, ou quando chegasse, eu faria a mesma coisa que eu tô fazendo agora e acabaria igual? Então é por isso que o emocional e a maturidade emocional nesses tempos de revisão é chamada para um tipo de ação diferente. Muitas vezes é aquilo que você resolve fazer de besteirinha ali no dia a dia. Não, você tá numa situação e aí você fala outra coisa, você mente para você mesmo e acaba criando uma mentirinha ali para os outros. Só para não ficar feio, só para não ficar desagradável. Daí você vai ali, você vai resolver uma questão material, você faz uma baguncinha com aquilo, só para dar um jeitinho, só para dar uma aliviada, só porque você já tá cansado de passar por aquilo. Então esse momento dessas situações de revisão vão lembrar esse nosso hino que eu comecei, o oráculo semanal, falando pra gente pisar nesse chão devagarinho, porque é importante até pra gente estabelecer limites. Geralmente quem acha que os outros passam dos limites é aquela pessoa que passa dos limites com os outros. E essa lembrança também de que a gente tá a serviço de algo que não é tão óbvio, mas que quando a gente consegue servir, essa lembrança vem de que a alegria, na verdade, é o verdadeiro combustível da porra toda. E aí a carta central que a gente tem é a carta do serviço. Olha que bonita essa energia aqui do serviço. Essa integração. Você pode agora dar livremente de si mesmo, mesmo que ainda sinta que está separado de outras pessoas. A memória e o código das possibilidades de vida que são recriadas como serviço à vida. Quando você se lembrar mais claramente do seu verdadeiro propósito, saberá quais são as suas possibilidades. Sinta-se feliz por servir aos outros, especialmente aqueles que buscam o divino. Mas perceba que até mesmo um mendigo, um criminoso, um desorientado, estão todos eles em busca do bem-amado divino. A sua presença oferecida com amor é um sinal para eles da presença do divino. Pode ter certeza de que o serviço realizado com boas intenções aproxima você também do divino. Em todos os pensamentos, em todas as palavras, em todos os atos benevolentes, você é levado para mais perto da fonte do que pode se chamar então o Criador. Se você vê outras pessoas como se fossem você mesmo e cuida delas como cuidaria de si, você está realmente servindo com essa devoção. Visualize e sinta o serviço como seu nascimento para o mundo. O serviço diz: você e eu somos um só. Ainda assim, eu anseio por dar e receber. Eu recebo o dom da vida e quero servir a vida, aceitando a mim mesma que agora eu posso ajudar os outros. E a afirmação final é: estou servindo aos meus semelhantes e aos seres sencientes, sendo simplesmente sensível a eles. E é isso que é muito bonito, porque traz essa simplicidade de todas essas revisões. Eu estou tratando o outro como eu gostaria de ser tratado, aquela coisa básica. A transformação que eu quero ver no mundo acontece por mim mesmo, basicão também. Só que é sempre onde a gente se perde. Quando a gente está com pressa, quando a gente está com situações para resolver, quando a gente está aqui preso na matéria, nos trâmites do tempo do relógio, é exatamente esse o ponto que fica nulo, que fica falho, que fica difícil de ver. E aí, de novo, quem vem como carta da mochila pra gente? Os roedores, o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Essa história da gente estar com um rato na mochila de novo, mais uma semana no oráculo semanal, tá falando de uma energia do ori coletivo, né? Do transporte coletivo de informações. Essa energia do rato, ela tá falando, ó,
o que drena a sua energia que está precisando de atenção. Aonde você sempre se cansa, onde você sempre perde energia, dinheiro, tempo, é que está precisando da sua atenção. Ainda não viu? São pequenas ansiedades, são pequenas dispersões, são pequenas roladas na tela, são pequenas passadas no dia, é o dormir mal, é o pular situações. São sabotagens mentais muito sutis. Eu me lembro uma vez, isso ainda me serve para prestar atenção como uma memória, né? Que eu sonhei, isso já deve ter muitos anos. Eu sonhei com uma preta velha que se apresentou e disse o nome, disse que ela estava trabalhando comigo. E eu falei, mas nossa, por que no sonho, né? Por que teve que vir por sonho? Ela falou, minha filha, porque acordada você é uma máquina que não para de pensar. E aí eu preciso vir no momento que tá mais sutil e demorou para conseguir entrar aqui para te passar essa mensagem. Eu falei, caramba, né? Como a gente atrapalha o serviço das entidades, como a preta velha não conseguia chegar para me falar um negócio simples, que era um negócio que era para eu fazer ali, porque a cabeça tava virada no que é isso. E é isso que os ratinhos na mochila movimentam. Pensamentos de escassez, é esse tipo de respostinha que dá, é esse jeito de resolver ou de não resolver as coisas, são os medos antigos, são as reproduções de comportamento que vieram da ancestralidade, é o complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, vou morrer assim. É o ratinho, é pequenininho, gente, é pequenininho demais, por isso que passa a semana e ele volta, tá lá ainda na mochila. Então alimentar o campo com esse foco de investigar mesmo. É uma coisa tão pequena, mas ela se repete tantos dias e drena a energia da mesma forma que muitas vezes a gente acredita e conta essa história de que mudou de vida, de que mudou o enredo, mas o cansaço interno, aquele segredinho que só você sabe o que acontece, o que você sente é o mesmo. Então é daí que vem esse lugar de restauração, de revisão, de entrar em acordo com a nossa fé. Porque nesse processo todo, a gente consegue abrir caminhos para algo que é a nossa própria casa. Sabe nos sonhos, quando você sonha com uma casa, é a sua casa, é a casa de alguém, vai estar falando de um lugar de pertencimento. Mesma coisa na vida real, a forma como a gente lida com as questões raiz da nossa vida, com o nosso lar, mas também com a nossa noção de pertencimento. A energia de liberação, ela vem pela reconexão com o que é nosso. Então pode ser literal e pode ajudar muito. Começa a movimentar as questões, vai organizar a casa, vai limpar, vai fazer os rituaizinhos, suas macumbinhas em casa, vai trazer isso para o simbólico também, entendendo que essa casa interna, ela é preciosa demais para se distrair. Então, acolher o corpo, acolher o campo, acolher o choro, trazer esses fundamentos emocionais para um lugar de maior estruturação. A casa em ordem não tem rato. Por mais que hajam pequenas interferências esporádicas, não é algo que vai ficar circulando a todo momento, se repetindo e se reproduzindo. Então, reordenar isso mentalmente, emocionalmente e espiritualmente abre caminhos. E aí a gente vai finalizar com o nosso conselho. Hoje eu estava empolgada, não terminei um colar aqui falando, ó. 2 cores essenciais aqui, ó. Aqui, trabalhando nas magias das encruzilhadas. 2 cores muito importantes para esses dias. Esse magenta e esse preto com dourado. Os rituaizinhos estão todos assim. E dessa vez a gente tá finalizando com o conselho de seu tranca-rua das almas. Não é na frequência dele, é o baralho que é a frequência dele. Mas já estamos sim aqui, ó, nessa frequência para finalizar, porque também tá sol e a gente aproveita e ó. Vamos falar de um negócio aqui. Energia de encruzilhadas para todo esse processo.
Se a gente está numa semana de retorno de situações e de refinamento das que já melhoraram, fazendo revisão, lidando com liberação emocional, deixando ir os próprios loopings de pensamento e as situações emocionais que nos requerem soltura, porque não vai ser resolvido pelo outro, a gente vai olhar primeiro para a questão de que quando a gente tem a carta da consulente, seguida de alegrias afetivas, namoro ou amizade, e a orixá mulher, a gente está falando de energias femininas, porque aqui é uma rainha de ouros, é um 3 de ouros e é uma rainha de copas. A gente está falando dessa energia feminina em si, desse processo de perceber que a estabilidade e a prosperidade, ela vem de colaborações férteis. Ela vem do construir juntos certas coisas. Ela vem dessa sensibilidade na escuta, ela vem desse magnetismo emocional com as coisas. Principalmente quando a gente se permite confiar para receber informações e confiar para entregar a energia para circular nas mãos certas e para juntar as mãos também, entre mãos ressonantes. Então, a fertilidade no campo afetivo também envolve as amizades, também envolve as criações em conjunto, também envolve aquela situação que você pensa, já tá no final do ano, talvez eu não consiga resolver isso, mas se você chamar alguém para te trazer esse brilho junto, se você propor algo que você possa fazer para os outros, lembra que a gente está na frequência do serviço. Então, esse refinamento, ele também tem a ver com a gente aprender a fazer coisas, principalmente de usar essa energia feminina, de contribuição e do quanto a gente consegue observar melhor como a gente mesmo melhorou ou não, de acordo com essas nossas trocas. E aí, puxando isso aqui para uma certa forma de escanear esse momento, é assim que a gente vai conseguir focar melhor e tirar a dispersão. Se a gente está muito preocupado com pensamentos projetivos aqui, quando a gente está fazendo algo junto com alguém, a gente consegue estar mais presente também. Então, a dificuldade de concentração, ela muitas vezes vai diminuir quando você está dividindo um pouco daquilo que te cansa para ampliar aquela energia de entusiasmo que a gente viu semana passada. A sobrecarga informacional também. Excesso de tela, excesso de estudo, excesso de planejamento, excesso de correria, revisões inesperadas de rota, isso também auxilia muito. Se eu estou atrasado para uma situação, eu consigo comunicar e gerar, aliás, eu já estou e eu estou atenta a isso. E-mails reenviados, situações que passaram do prazo, confusões com o horário. É na alegria e na afetividade que a gente consegue lidar até mesmo com a ansiedade de palavras que precisam ser ditas, mas que não podem sair da sua ordem cronológica. Observar antes de reagir. Nada está errado, a gente só está experienciando determinadas coisas de uma forma diferente. Então, precisa de mais silêncio do que o convencional. Se tá demais, se a ansiedade vem de vou aproveitar para agilizar isso, não aproveite para agilizar isso, não. Faz um silêncio, fica um pouquinho longe do celular, desconecta um pouco. Quando estiver conversando com alguém, presta atenção no que o outro está dizendo, deixa as situações basiquinhas ali para serem resolvidas. Como dizem meus filhos, ninguém vai morrer por isso. É exagerado? É. Mas às vezes faz muito sentido. Deixa essa história porque ninguém vai morrer se não fizer. É verdade. Às vezes é assim. Então, quando a gente olha para esse corpo desacelerando, a gente percebe que tem uma vontade de se recolher, mas também tem uma necessidade de colo. Quem muito quer se recolher, quem muito quer ficar sozinho, na verdade, está se defendendo de se relacionar com o outro e de acabar encontrando espelho. Quem muito fala que é independente, quem muito fala que não precisa de ninguém, quem muito fala que resolve tudo por si, acaba sobrecarregado e não consegue se reconciliar com as situações do passado e continua fugindo. Então, essa reativação de emoções antigas
seja sonhos com pessoas do passado, sejam lembranças espontâneas, tem essa energia que pede passagem para um amor que é sensorial, não é mental. Ah, eu penso que eu gosto de tal pessoa, mas na sua ação isso aí não está sendo mostrado, porque você está longe. Então é hora de sentir mesmo o que foi bloqueado sem justificar. Permitir que o corpo processe e que a comunicação ela seja também um fruto disso, né? Porque aí a gente vai conseguindo entrar nessa energia de serviço, porque eu me torno o criador. O campo espiritual, ele tá alinhado a essa frequência de autoria vibracional. Quem foi que disse isso? Fui eu, porque eu assinei aqui, entende? Então, quando você tem algo que você queira fazer, a sua assinatura energética ela precisa estar impressa ali. Não é hora de você esperar. O que eu faço? Pergunta para fulano. E agora? Não vai ter muita instrução externa, não. Aliás, inclusive, os guias, as entidades já estão me dando essa letra. A gente vai passar umas situações aqui, mas não conte com a gente, não. Sabe? Não pergunta pra gente, não. Descobre, vê aí. Se precisar quebrar a cara, depois levanta. Basicamente assim, o que eu faço? Socorro, não sei. Te resolve aí. Veja que você consegue. Lide. Então essa é a magia prática. É hora da gente criar o que a gente já tem nas mãos. E aí tudo que a gente toca acaba virando um grande ritual, grande situação. O que a gente já tem na mão? A gente já tem que cozinhar, tem que escrever, tem que cuidar, tem que costurar, tem que trabalhar, tem que fazer uma série de coisinhas ali, basiquinhas que poderiam ser apenas hábitos, mas na verdade são grandes rituais, porque o serviço espiritual, ele se cumpre na rotina. Bueno! Besitos e até semana que vem.